E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, o Molina terá seu final trágico decretado pela Mércia, que comemorará enquanto assistirá de camarote o amante se afogando na banheira. Ela, em seguida, abrirá um champanhe, afirmando que esperou sua vida toda por isso. Então, despejará gasolina em todo o iate e acenderá um fósforo, se despedindo do traste de uma vez por todas. O que a vilã jamais imaginaria é que um detalhe chocante presente no corpo do Molina causará uma reviravolta assustadora, fazendo com que a Mércia seja desmascarada horas depois e tenha um dos piores castigos da novela na cadeia. O que farão com ela prometerá deixar o público de cabelo em pé. Agora, antes de continuar, já deixa seu like no vídeo, se você gostaria que o Molina e a Mércia fossem desmascarados. Tudo poderá acontecer assim que o Molina já estará se afundando na banheira. O vilão lutará contra o próprio corpo, que não responderá. A água subirá lentamente, cobrindo seu peito e depois seu pescoço. Seus olhos estarão arregalados, implorando por vida. Mas não haverá ninguém lá disposto a socorrê-lo, a não ser a Mércia. Ela estará de pé, encostada na pia, observando a cena com um sorriso divertido. Seu olhar dançava sobre Molina como se ele fosse um espetáculo, uma apresentação exclusiva que ela aguardou a vida inteira para assistir. Olha só para você, Molina, dirá ela já rindo. O grande intocável Molina, reduzido a isso. Que ironia, não? O vilão tentará erguer a cabeça para respirar, mas seu corpo pesado e imóvel o impedirá. A água invadirá sua boca por um segundo e ele tossirá, tentando se manter acima da superfície. Mas a Mércia apenas soltará um riso baixo, balançando a cabeça. Eu não vou mentir. Continuará ela, inclinando-se um pouco para o lado, como se admirasse uma obra de arte. Eu esperei muito, muito por esse momento. Anos, para ser exata, desde aquele dia que você fez a mesma coisa comigo. Ela se afastará devagar, caminhando com passos elegantes até uma pequena geladeira embutida na suíte do iate. Seu coração batia acelerado, mas não por medo ou hesitação. Era pura adrenalina. Abrindo a geladeira, seus dedos deslizarão sobre as garrafas, até encontrar exatamente o que procurava. Um champanhe caro francês, o mesmo que Molina costumava beber nas noites de comemoração. Ela puxará a garrafa, analisando o rótulo com um sorriso de canto. Sempre quis brindar sua derrota, Molina, murmurará, retirando a rolha com um estalo abafado. A Mércia servirá o líquido em uma taça de cristal e erguerá o copo no ar, como se tivessem um jantar de gala. Ao meu triunfo! Dirá ela antes de levar a taça aos lábios e tomar um longo gole. O Molina, dentro da banheira, tentará soltar um ruído, mas sua boca mal conseguirá se mover. Seus olhos começarão a perder o brilho, e a consciência oscilava entre o delírio e a realidade. Ele sabia que se não saísse dali logo, seu destino já estava selado.
A Mércia baixará a taça e passará a língua pelos lábios, saboreando cada segundo. Eu poderia te deixar aqui, sabia? Deixar a água fazer o serviço por mim. Seria fácil, tão fácil. Ela então soltará um longo suspiro e revirará os olhos, como se estivesse refletindo sobre sua decisão. Mas aonde estaria a graça nisso? Suspirando, ela largará a taça sobre a pia e caminhará de volta para a banheira. Com um movimento ágil, alcançará o ralo e puxará a tampa, fazendo com que a água começasse a escorrer lentamente. Ao mesmo tempo, pegará Molina pelos ombros, puxando ele para fora. Seu corpo cairá no chão com um baque pesado e ele começará a tossir violentamente. A Mércia se ajoelhará ao lado dele, observando ele se debater no chão frio, cuspindo água por todo lado. Aquilo tudo era música para seus ouvidos. Bom saber que ainda tá vivo. Sussurrará, deslizando um dedo pelo rosto molhado dele. Eu ainda tenho muitos planos para você. O Molina tentará dizer algo, mas sua voz sairá fraca e irreconhecível. Seus músculos estavam rígidos, incapazes de reagir. A Mércia se levantará devagar, limpando as mãos na toalha mais próxima. Sabe o que é engraçado? Perguntará ela, inclinando-se levemente para observá-lo. Agora, Molina, eu tenho você exatamente onde eu sempre quis. Eu te tenho nas minhas mãos, na hora que bem quiser. Ela dará um passo para trás, pegando novamente sua taça de champanhe e dando outro gole. Molina, ainda no chão, tentará mexer os braços, mas seu corpo continuará pesado. Enquanto Molina ainda estava jogado no chão frio do banheiro, recuperando o controle do próprio corpo, a Mércia agirá rápido. Seu olhar se voltará para um canto discreto do quarto, onde o objeto mais valioso para Luma ainda estava escondido: o quadro roubado da mãe dela. Sem perder tempo, a Mércia se levantará, caminhando com firmeza para fora do banheiro. Suas mãos ainda tremerão, não pelo nervosismo, mas pela hesitação de finalmente estar no comando. Ela sabia que o Molina não poderia fazer nada naquele momento. Então, tinha uma única chance de esconder a pintura, antes que a consciência dele voltasse. Com passos rápidos e discretos, a Mércia deixará o iate. Alguns minutos se passarão até que ela voltasse, a expressão satisfeita e um brilho de triunfo nos olhos. Agora ela terá uma carta na manga. Quando Molina finalmente começar a recuperar seus sentidos, sua respiração ainda estará irregular. Ele arregalará os olhos ao lembrar do que acabou de acontecer. Com um movimento brusco, ele tentará se levantar, mas o corpo ainda não responderá como deveria. Mas que merda foi essa, Mércia? Rosnará ele. Sua voz sairá rouca, ainda falha pelo tempo em que ficou debaixo da água. A Mércia, que já estava de volta ao quarto, pegará uma toalha e jogará no rosto dele com desdém. Ah, isso foi uma brincadeira, responderá ela com um sorriso grande, se divertindo com a situação. Você lembra, né? Anos atrás, quando você fez exatamente a mesma coisa comigo. Pois é, eu decidi retribuir o seu favor.
O Molina apertará os punhos, sentindo o ódio fervendo dentro dele. Seu olhar faiscará enquanto ele se levantava com dificuldade. Você quase tirou a minha vida, sua louca! Gritará ele, empurrando um móvel ao lado. Quase. Corrigirá a Mércia, erguendo uma sobrancelha. Mas eu não tirei. Você tá aqui, inteirinho, mais ou menos. Ele trincará os dentes, sentindo um gosto amargo na boca. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, seus olhos correrão pelo quarto. Algo estava errado. Alguma coisa estava faltando. Seu coração disparará quando ele perceber. O quadro! Sussurrará Molina, a expressão se tornando de puro desespero. Ele olhará ao redor, girando nos calcanhares como se o objeto fosse aparecer magicamente. Mas nada acontecerá. Onde é que tá, Mércia? Esbravejará ele, avançando contra a Mércia, que apenas sorrirá. Ela se afastará um passo, cruzando os braços. Ah, o quadro sumiu, dirá ela. Não brinca comigo, Mércia. Ele segurará os ombros dela com força. Seus dedos estavam afundando na pele dela. Onde é que você colocou? Você não faz ideia do que isso significa. Ela revirará os olhos e dará um passo para trás, se soltando do aperto dele. Na hora certa, você vai saber onde tá. O silêncio entre os dois será cortante. Molina respirará fundo, tentando conter a fúria que queimava dentro dele. Seu instinto era destruir tudo ao redor, mas Mércia, por mais traiçoeira que fosse, tinha algo que ele precisava. Ele não poderá agir impulsivamente. Isso não vai ficar assim. Rosnará Molina, passando a mão pelo rosto, ainda molhado. A Mércia apenas dará um sorrisinho. Eu sei que não. Sem mais uma palavra, ela se afastará, pegando a bolsa e saindo do iate. Ela não voltará para casa. Na cobertura, o dia seguia tranquilo, mas a Mércia sabia que sempre havia algo acontecendo. Assim que ela chegar, se moverá silenciosamente pelos corredores, até que um murmúrio chamará sua atenção. Ela parará ao lado da porta entreaberta do quarto de Luma, onde poderá ver uma cena que a pegará de surpresa. O Mavi estará ali, de frente para Luma, os olhos brilhando de emoção. Ele segurava as mãos dela com firmeza, enquanto falava com uma sinceridade cortante. Princesa, eu já errei muito nessa vida. Eu já fiz escolhas ruins, já machuquei pessoas que não mereciam. Ele começará, sua voz carregada de emoção. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu nunca senti nada tão forte quanto o que eu sinto por você. Nesse momento, a Mércia estreitará os olhos, surpresa com o que tinha ouvido. Luma piscará algumas vezes, absorvendo aquelas palavras. Príncipe, você tá falando sério? Questionará a mocinha. Eu não sinto mais nada pela Viola. O que aconteceu ficou no passado. Dirá ele, segurando o rosto dela com delicadeza. O que eu quero agora, Luma, o que eu desejo de verdade é você, Luma. A Luma ainda hesitará, mas o Mavi continuará falando, sua voz cheia de determinação.
Olha pra mim, princesa. Eu quero construir uma vida do seu lado. Quero estar aqui por você sempre. E eu quero que a gente tenha uma família. O que você acha, hein? A gente pode ter um filho juntos. O ar no quarto parecerá parar por um segundo. Nesse momento, o coração do Mavi baterá acelerado enquanto ele espera a reação da Luma. Suas palavras foram ditas com toda a sinceridade que possui. O Mavi queria um futuro com a Luma. Ela, por sua vez, morderá o lábio, com um sorriso começando a se formar em seu rosto. Um filho juntos? Repetirá ela, olhando no fundo dos olhos dele. O Mavi assentirá, apertando as mãos dela com carinho. É claro que sim, minha princesa. Eu quero construir uma vida do seu lado. Quero ser o homem que vai estar sempre aqui, te apoiando. Eu quero te ver sorrir todos os dias. E mais do que isso, Luma, eu quero que a gente tenha uma família. Um brilho emocionado surgirá nos olhos da Luma. E então, sem conseguir segurar mais o segredo que guardava há um tempo, ela respirará fundo antes de soltar a grande notícia. Então eu acho que tá na hora de você saber. Dirá ela com a voz suave, mas carregada de significado. Mavi, eu já tô grávida. Os olhos do rapaz se arregalarão no mesmo instante. Quê? Como assim? Perguntará sem acreditar no que acabou de ouvir. Sim, eu tô grávida. Confirmará a Luma com um sorriso radiante. É uma menininha. O mundo do Mavi parará por um segundo. A surpresa dará lugar a uma felicidade imensa, um misto de emoção e incredulidade. Ele levará as mãos ao rosto, sentindo o peito se encher de amor. Meu Deus, eu não acredito, Luma. Uma menininha. Repetirá ele, deixando escapar uma risada emocionada. Eu queria encontrar o momento certo para te contar. Continuará a Luma, segurando as mãos dele com força. Mas agora eu sei que esse é o momento certo. Eu queria que você soubesse quando eu tivesse certeza de que a gente estaria juntos nessa. O Mavi a puxará para um abraço apertado, seu coração batendo forte. Isso é a melhor coisa que eu poderia ouvir, princesa. Murmurará ele contra os cabelos dela. Então é isso. Eu vou ser pai e você vai ser a mãe da nossa filha. Lágrimas discretas escorrerão pelo rosto da Luma, enquanto ela se entregava ao abraço. Sim, príncipe, a nossa filha. Do lado de fora, escondida nas sombras do corredor, a Mércia observava a cena sem que ninguém note a sua presença. Seu corpo permanecia imóvel, os olhos fixos no casal. Mas por dentro, algo nela se mexerá de um jeito inesperado. Ela tinha ouvido cada palavra. Uma menininha. Luma estava grávida. E isso significa apenas uma coisa. Ela vai ser avó. Mércia sentirá um nó se formar na garganta. Seu coração acelerará, mas dessa vez não era de fúria, vingança ou ódio. Será algo diferente, algo que ela nunca tinha sentido antes. A verdade baterá forte contra ela, como uma onda avassaladora. Por um instante, toda a raiva e todas as tramas e conspirações que terá maquinado nos últimos tempos parecerão perder o sentido. Porque agora haverá algo muito maior do que tudo aquilo.
Uma vida nova estará vindo, e ela sentirá a necessidade de fazer parte disso. Sem querer ser vista, a Mércia respirará fundo e se afastará em silêncio, caminhando para seu quarto com um sorriso discreto nos lábios. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentirá verdadeiramente feliz. O Mavi, então, afastará o rosto apenas o suficiente para encarar a Luma, absorvendo cada detalhe do sorriso dela, cada traço de felicidade genuína estampada em seu rosto. Eu ainda não acredito, sussurrará ele com a voz embargada. Eu vou ser pai? Mas, antes de qualquer coisa, antes de dar esse papo, eu preciso corrigir meus erros, dirá ele, sua expressão ficando séria. Luma franzirá o senho, um pouco confusa. Mas que erros, Mavi? Ele segurará as mãos dela com delicadeza, mas sua determinação será evidente. Cometi muito erro no passado, princesona. Eu falhei com você, falhei com a Viola, e mesmo sabendo que eu não posso mudar o que eu já sou, eu posso fazer o certo agora. Eu vou lá falar com a Viola, resolver as coisas de uma vez por todas. A Luma observará Mavi por um instante, tentando decifrar a sua intenção. Mas ela verá em seus olhos que não havia dúvidas ou segundas intenções. Tá bom, Mavi. Se é isso que você sente que precisa fazer, então vai, dirá a Luma, assentindo suavemente. Pouco tempo depois, Viola estará em casa até que ouvirá alguém lhe chamando. Ela levantará o olhar e, ao ver Mavi parado à sua frente, cruzará os braços de imediato. O que você tá fazendo aqui, Mavi? Mavi soltará um suspiro, passando a mão pelo cabelo. Eu precisava te ver, Viola. Preciso resolver de uma vez por todas o que ficou pendente entre a gente. Eu sei que eu te magoei e que tirei coisas de você que não tinha o direito de tirar, mas eu não posso voltar no tempo, Viola. O que eu posso fazer agora é pelo menos te dar o que é seu por direito. Viola franzirá a testa. Do que você tá falando, Mavi? Mavi respirará fundo, preparando-se para o que estava prestes a fazer. Eu decidi aceitar sua proposta, revelará ele. Eu tô te transferindo todo o meu patrimônio, tudo que eu conquistei e tudo que um dia eu tomei de você. Vai ser teu, Viola. Os olhos de Viola se arregalarão. Ela não esperava aquilo. O quê? Mavi confirmará com um aceno firme. Um sorriso pequeno e sincero surgirá nos lábios dela. Você realmente mudou, hein, Mavi? Dirá ela com um tom mais suave do que pretendia. Mavi também sorrirá, assentindo. Eu precisei perder muita coisa para entender o que realmente importa. Ela soltará um suspiro longo, olhando para ele com uma nova perspectiva. Obrigada, Mavi, por finalmente entender. E naquele momento, sem precisar de mais palavras, um ciclo entre eles finalmente se encerrará. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a Luma caminhará de um lado para outro em sua cobertura, segurando um bilhete anônimo entre os dedos. Seu olhar estava fixo nas palavras rabiscadas no papel. Nos encontramos no restaurante do resort. Você não vai querer perder isso. O coração de Luma baterá forte. Ela sabia que aquilo não era coincidência. O bandido havia mordido a sua isca.
Então, pegando a sua bolsa rapidamente, ela sairá determinada. Poucos minutos depois, a Luma entrará no restaurante do resort. Seus olhos varrerão o ambiente com cautela. Tudo parecerá normal. Os garçons serviam os clientes e as mesas estavam ocupadas por casais e famílias. Mas ela sabia que havia algo de errado. Será então que ela sentirá um calafrio percorrer sua espinha. Na mesa mais afastada, virado de costas para o salão, estava ele, o Molina, vivo como nunca. O choque será imediato, mas a Luma se forçará a respirar fundo. Ela sabia que ele estava vivo, mas ver ele ali, sentado como se nada tivesse acontecido, fará o corpo dela gelar. Ela se aproximará com passos firmes. Molina perceberá sua presença e logo se virará lentamente. Um sorriso cínico brotará em seus lábios ao vê-la. Que bom te ver, minha filha, murmurará ele, sua voz carregada de ironia e provocação. A Luma apertará os punhos de raiva, mas manterá a postura. Eu não pensei que você teria coragem de aparecer por aqui, responderá ela cruzando os braços para ele. Você acha mesmo que pode simplesmente voltar e agir como se nada tivesse acontecido? O Molina dará uma risada baixa, pegando o copo de bebida sobre a mesa e girando o líquido com calma. Você me subestima, filha. Eu sempre estive no controle dessa história. A Luma engolirá o ódio que subia por sua garganta, mas ela não precisava mais brigar. Ela só precisava ganhar tempo. Por que me chamou aqui? Questionará ela, mantendo o olhar firme. O Molina encostará na cadeira, ainda sorrindo. Porque eu queria ver de perto como que você reagiria quando me visse. Quero você do meu lado, filha. Você nunca vai conseguir nada sem mim, Luma. Eu sou um fantasma que vai te assombrar até o fim da sua vida. A Luma segurará um sorriso. Será exatamente isso que ela precisava. Ele estava tão confiante que não perceberá que estava a segundos de cair na armadilha. Será então que os primeiros sons ecoarão pelo salão. Molina erguerá as sobrancelhas e olhará ao redor. Dezenas de policiais haviam cercado o restaurante, bloqueando todas as saídas. Os clientes gritarão, se afastando rapidamente, alarmados. A Luma então sorrirá para ele. Eu acho que agora é você quem falhou, Molina. A expressão do vilão se contorcerá em pura raiva. Ele então, em um ataque de raiva, sacará uma arma rapidamente e apontará para Luma. Você realmente acha que pode me prender, garota? A Luma, em um salto, dirá: Molina, por favor, eu tô grávida. O vilão olhará para ela e dirá: que diferença isso faz? Ele então direcionará a mira para a barriga de Luma e colocará o dedo no gatilho. A Luma arregalará os olhos e se virará rapidamente. Na entrada do restaurante, segurando uma arma ainda fumegante, estará a Mércia. Seu rosto estava rígido e os olhos faiscando de raiva.
Você não encosta um dedo na minha neta, seu desgramado! Ela gritará. E agora, você torce para que o Molina tenha o mesmo final que o Rudá teve? Sim ou não? E o Mavi? Ele deveria terminar a novela ao lado da Luma ou da Viola? Vote nos comentários. Pessoal, tá aparecendo para vocês mais um vídeo surpreendente da novela. Clica nele para assistir e se inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados da novela. Até mais!